Volta. A gente tem que travar, né? Tecnologia, certo? Entendido a zona da mata, dúvidas. Qual é o bizu? Clima. Qual é o clima? Morri, peraí, me mata aqui. Morri. Tô nova pra morrer, caçamba. Pelo amor de Deus. Zona da mata, litoral. Qual é o clima? Tropical úmido. Chuvas escassas ou regulares? Regulares. Qual é o bioma que eu encontro? Mata? Preservado ou degradado? Tá? O que restam? Remanescentes. Áreas que foram convertidas em reservas. Tá? Aí vamos lá no que tange ao relevo. O que é que eu vou encontrar na zona da mata? Planície, porque eu estou próximo ao mar. E no caso da Paraíba, tabuleiros, tá? Economia vai estar concentrada em quê? Comércio e indústrias. E não esqueçamos do turismo, que entra no setor terciário, que é comércio e serviços, tá? Só que essa cana-de-açúcar que eu tenho na zona da mata é o pequeno produtor que tem uma rocinha que planta, é o agronegócio. Não esqueçamos que na zona da mata eu tenho indústrias sucroalcooleiras, tá? Sucroalcooleiras, porque eu tenho um agronegócio da cana-de-açúcar. Então as propriedades, elas são pequenas ou grandes? Grandes. Minifúndio ou latifúndio? Latifúndio. Certo? Então, é isso que eu preciso levar de informação da zona da mata. Vamos adentrar o interior do estado. Vamos para o Agreste Paraibano, que a gente já discutiu que é uma área de transição entre o quê? Quando eu penso na região Nordeste, lembra que eu desenhei a região Nordeste? Eu tenho quantas regiões na região Nordeste? Zona da Agreste, Sertão. Eu tô falando de Nordeste. Sertão e meio Norte. A Paraíba tem área em 3 regiões do Nordeste. Quem são elas? Zona A e Sertão. Não esqueçamos que o Planalto da Borborema no estado da Paraíba está no sertão, tá? Então adentrei aqui no Agreste, que é uma área de transição entre o litoral úmido e o sertão seco. Consequentemente, nessas localidades eu vou ter presença de 2 ou mais biomas. O professor, Abissab, o geógrafo, ele delimitou os biomas no território brasileiro. Segundo ele, há 6 grandes biomas no Brasil, que é o bioma de Mata Atlântica, que ele chamou de mares de morro, tá? Domínio de mares de morro. Caatinga, bioma amazônico, bioma de cerrado, bioma de pradarias ou pampas, tá? E o bioma de araucárias. Só há esses 6 grandes biomas no Brasil. O resto é o quê? Área de transição. Quem se enquadra nisso? O Agreste, o Meio Norte, o Pantanal. São áreas de transição. Transição entre o quê? 2 ou mais biomas. No caso da região do Agreste da Paraíba, eu tenho a transição entre o bioma de Mata Atlântica, que é uma região úmida, e o bioma de Caatinga, que é uma região inserida no sertão, tá? Então, os municípios, eles vão ter essas 2 características, certo? O clima, então, eu vou ter parte de alguns municípios com climas mais secos e outra parte dos municípios com climas mais úmidos, que a banca chama de brejos de umidade. Então, no Agreste eu tenho brejos de umidade, que são as localidades na qual estou me aproximando da zona litorânea, tá? Há uma vegetação de transição, então eu vou ter presença de mais de 2 tipos. No caso aqui do Agreste, eu vou encontrar ou Mata Atlântica ou Caatinga, Feira de Santana, Humildes. Eu estou em uma região de Mata Atlântica. Quando eu vou para São José, Distrito de Maria Quitéria, eu estou no bioma de Caatinga, tá? Uma coisa é você ter uma roça em Humildes. Outra coisa é você ter uma roça em São José. Porque a minha família é de roça, eu tenho memória da minha infância e lembro que minha avó, ela tinha roça em Humildes. Só que eles venderam, acabaram com tudo, não tem mais. Mas na roça que ela tinha, passava-se riachos,
tinha pé de manga, de jaca, a vegetação bem verde. Eu tenho amigos que têm roça na parte mais seca aqui do nosso município, que é aquela região ali de São José, e eu já fui para lá e eu não me recordo de ver rios, porque os rios são temporários, tá? Então uma coisa é você estar na parte mais úmida do Agreste, outra coisa é você estar na parte mais seca, porque eu vou ter a presença de 2 ou mais biomas. Então aqui eu vou ter trechos que vão se aproximar da Mata Atlântica e vou ter trechos que vão se aproximar da Caatinga, tá? Qual é a economia que eu tenho na região Agreste? Isso é histórico. O Agreste, desde o período colonial, tem como potencialidades econômicas a policultura. O que é poli? Vários. Ou seja, a cultura de vários produtos, tá? Aí eu vou ter vários produtos se destacando, não só um. Quem é que tem como destaque só um produto? A zona da mata, que a gente chama de monocultura. No caso do Nordeste, a monocultura de destaque na zona da mata, desde o período colonial até os dias atuais, é a cana-de-açúcar. Aí quando eu venho para o Agreste, eu não tenho mais monocultura, eu tenho uma policultura. E historicamente o Agreste também foi o lugar onde eu desenvolvi pecuária. Por que eu coloquei comércio aqui? Algumas cidades do Agreste, elas se destacam por ser polos comerciais e por se destacar no que tange aos serviços. Aí eu vou citar o exemplo da nossa cidade, Feira de Santana. Aqui na Paraíba, quem é a cidade que se destaca? Campina Grande, que é uma das maiores cidades no que tange a concentração populacional do estado, porém não está na faixa litorânea, está no Agreste, tá? Então, ó, eu tenho cidades que se destacam no Agreste no que tange a produção comercial. Aí, exemplo, só é lembrar de Feira de Santana, porque Campina Grande tem as mesmas características econômicas do nosso município de Feira de Santana. Só que Feira de Santana tem um adensamento populacional maior do que a concentração populacional lá de Campina Grande. Porque o estado da Bahia, né, é um estado muito maior do que o estado da Paraíba, tá? Então, Campina Grande tem basicamente, eu vou arredondar aí, metade da população de Feira de Santana. A gente tem 600 e poucos mil, eles têm 300 e poucos mil habitantes, tá? Mas é uma cidade que no Agreste se destaca pela questão comercial. Noelice, é toda a cidade do Agreste? Não, é contada de dedo. No caso da Paraíba, Campina Grande, tá? Aí vamos para a Borborema. Borborema, o nome já diz, é uma região que está inserida no Planalto da Borborema, que é um fator do clima e um divisor de águas. Por que o relevo é um fator do clima? Vamos pensar? Quanto mais alto eu subo no relevo, a temperatura ela vai ser mais baixa ou mais elevada? Quanto mais eu subo, ó, eu estou na cidade aqui e eu estou na cidade aqui. Onde eu vou ter uma temperatura mais baixa? Aqui em cima as temperaturas serão aqui embaixo as temperaturas serão maiores, tá? Então a região do Planalto da Borborema, apesar de estar inserida na região semiárida, lembra que no que tange a divisão do Nordeste, tanto a Borborema quanto o Sertão está na região semiárida? Lembram-se? Eu desenhei o mapa do Nordeste, tá? Olha só. O Planalto da Borborema, apesar de estar inserida no Sertão, certo? Ele tem localidades que vai ter temperaturas mais amenas, que são justamente as localidades que estão aí com as altimetrias mais elevadas. Então, ó, eu tenho presença de climas mais amenos nas partes mais elevadas, porém, o clima que predomina, porque eu estou no sertão, é o clima semiárido. Qual é a principal característica do clima semiárido? Chuvas escassas e mal distribuídas. Eu falei para vocês que 98% do território da Paraíba está no polígono das... que é uma área geograficamente delimitada por apresentar os piores indicadores pluviométricos do território brasileiro. Ou seja, tem chuvas muito escassas, tá? E temperaturas extremas. Olha só. A parte mais úmida do território da Paraíba é essa faixa da transição do Agreste que está se aproximando do litoral. É daqui para cá. O resto todo está onde?
região semiárida. Lembra que o Agreste é uma área de transição? Quando eu saio, vou me distanciando do litoral e vou adentrando ao sertão, aqui tudo, ó, vai ser uma região de clima semiárido. Por isso que a maior parte do território da Paraíba está no polígono das secas. À exceção da parte mais úmida do Agreste, da zona da mata, que é uma faixa grande, é a menor porção do território, certo? Então, quando eu tô aqui na Borborema, ó, apesar de ter climas mais amenos, porque o relevo e a altitude são fatores do clima, eu tenho uma predominância de clima semiárido, certo? Qual é o bioma que vai prevalecer onde eu tenho clima semiárido? Caatinga. Qual é a principal característica das plantas da caatinga? Caatinga. Planta xerófilas. O que é uma planta xerófila? Adaptada à falta de quê? De água, aridez. Elas são suculentas. O que é uma coisa suculenta aqui? Ó, deu água na boca. Armazenam água, né? Deu água. Eu tô aqui pensando. Quando eu sair daqui, eu vou passar em Coisas de Manhã e vou comprar uma torta. Eu que lute, né? Já me deu água na boca, ó. Tô armazenando água. Então, toda planta suculenta, ela armazena água. Qual a principal característica das plantas da caatinga? Elas são espinhosas, porque é uma forma de proteção. E, além disso, a última, O que é uma planta caducifolha? As folhas caem. Por quê? Eu tenho um período extenso de escassez de água. Então, por eu ter escassez de água, a planta caducifolha, ela utiliza isso como uma proteção. Então, no período de escassez de chuvas, as plantas, as folhas caem. Por isso o nome caatinga, que na língua tupi significa mata branca. Tá? Então, oi meu bem. O umbuzeiro. É uma planta típica da caatinga. E quando chove? Todo verdinho. Eu já rodei muito, né? Porque eu gosto de ser rodada, né? Eu amo ser rodada. Professor de geografia tem que ser rodada e tem que dar aula. Né? Então eu sou rodada e dou aula. Não os Países Baixos, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aula. Então eu já fui muito na caatinga. Por sinal, é o bioma dos quais eu conheço, porque eu não conheço todos os biomas. Eu nunca fui na Amazônia, só conheço de ver. Mas do que eu pisei, pra mim, é o bioma mais lindo, porque eu gosto de coisa exótica, tá, gente? Eu amo exótico. Deixa eu ver se tem alguém exótico aqui, pra eu amar. Vários! Ô, gente, mas é sério, a caatinga eu acho lindíssima. Eu já tive em dois períodos no bioma, no período de chuva e no período de escassez de chuva. Quando eu fui no período de escassez de chuva, que é o período que é mais predominante, a mata literalmente é branca. Você vê as plantas lá, só os galhos. Morreu? Não morreu. É chover, tudo volta a ficar verde. É impressionante. E é da noite pro dia. Porque os solos da caatinga são solos ricos em nutrientes, solos férteis. É chover, tudo floresce. São solos ricos em sódio e potássio, tá? Porque eu tenho pouca água no sistema. Se eu tenho pouca água no sistema, eu não vou ter perda de nutrientes do solo. Então, o solo ele vai manter a sua fertilidade, tá? Então, eu tive em Irecê, tanto no período chuvoso, na mesma localidade, quanto no período seco. Gente, parecia que eu estava em um local totalmente diferente, porque a paisagem da caatinga, ela se transforma. É ter chuva, tudo se transforma, tá? Então, essas são as principais características da caatinga. Não esquecer que na região da Borborema, apesar de eu estar na caatinga, eu não tenho depressão. Nessa região da Paraíba, do Planalto da Borborema, eu vou ter o quê? Planalto. Serra. O Planalto da Borborema é uma serra. Cuidado para não vir como pegadinha. Dizer assim, ó. Na região geográfica da Paraíba, conhecida como Borborema, eu tenho como relevo característico a depressão sertaneja. Verdadeiro ou falso? Falso. Então, ó, na região da Borborema, o nome já diz, eu estou na região de Planaltos, certo? O ponto culminante do Planalto da Borborema no estado da Paraíba é
O Pico do Jabre com 1.197 metros. Não é o pico culminante do Planalto, porque o pico culminante do Planalto do Borborema está no estado de Pernambuco, tá? Que é o Pico do Papagaio, tem 1.260 metros. Mas na Paraíba, o maior pico é o Pico do Jabre, certo? Porque isso já caiu na prova, a gente vai ver que caiu. Qual é a economia que eu tenho nessa região da Borborema? Agricultura e pecuária. Sobretudo pecuária extensiva, criada solta no pasto, certo? Vamos adentrar ainda mais o estado da Paraíba, sair da Borborema, sertão paraibano. Qual é a predominância do clima? Semi-árido. Chuvas escassas, irregulares e mal distribuídas. Predominância da vegetação do bioma? Caatinga. Plantas xerófilas adaptadas à aridez, caducifólias porque perdem suas folhas, suculentas porque armazenam água e espinhosas, tá? Só que vai mudar o relevo. Saí da Borborema, entrei na região do sertão paraibano. O que eu vou ter de destaque no relevo no sertão da Paraíba? A depressão sertaneja. Com presença de quê? Icebergs. Certo? Qual é a cultura econômica do sertão? Agricultura de subsistência e pecuária, criação de animais. Tá? A cultura do sertão no que tange ao tamanho da propriedade. Predominam latifúndios ou minifúndios? Minifúndios. Tá? Então, isso aí é a base da economia do sertão. Consequentemente, por conta dessas características econômicas, é a região menos habitada e menos desenvolvida e que apresenta os piores indicadores sociais. O Nordeste como um todo tem indicadores sociais péssimos. Porém, quando a gente adentra o Nordeste, que vai em direção ao sertão, esses indicadores eles são mais alarmantes, tá? Sobretudo no que tange a expectativa de vida, que é a média de vida que a pessoa vive, tá? Quantos anos você vive, sobretudo no que tange ao indicador educacional, certo? Os piores índices de escolaridade da região Nordeste estão no sertão. Beleza, galera? Aí vamos aqui, características urbano-populacionais. É um estado pequeno em área, em dimensão territorial e também concentração populacional. Tem 233 municípios e nesses 233 municípios de população total eu tenho quase 4 milhões de habitantes, tá? Com base no último censo, que foi o censo de 2022. Para vocês terem ideia, a cidade mais populosa, que é a capital, João Pessoa, tem 833.932 habitantes. Não é uma metrópole. Para ser metrópole eu tenho que ter mais de 1 milhão. Certo? Tem menos de 1 milhão a capital da Paraíba. Aí vem Campina Grande, 419 mil habitantes, tá? Onde é que eu tenho concentração populacional? Na zona da mata. João Pessoa, apesar de não ser uma metrópole, ela forma uma região conurbada. O que é conurbação que a gente aprende aí quando a gente estuda urbanização? É o encontro físico de duas ou mais cidades. Eu tenho cidades que estão no entorno de João Pessoa, que devido ao desenvolvimento econômico, devido à concentração populacional e urbana, cresceram uma em direção à outra e formaram o que a gente chama de região metropolitana. O que é uma região metropolitana? É um conjunto de municípios integrados por suas redes urbanas e que possuem serviços e infraestrutura comum. Se tiver na dúvida, lembra de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho. Cheguei em Simões Filho. Chego em Salvador. Eu tenho área rural entre Simões Filho e Salvador? Eu tenho área urbana. Estou em Simões Filho, chego em Salvador, ainda penso que estou em Simões Filho. Não, ali já é Valéria. Então, toda a região metropolitana, ela vai ser um conjunto de municípios que tem em conexão suas redes urbanas, suas cidades. O município é formado por duas zonas. A zona urbana, que é onde eu tenho a cidade, e a zona rural, que é onde eu tenho o campo, tá? Áreas conurbadas, eu tenho áreas urbanas se encontrando de municípios iguais? Não, municípios diferentes. Então, João Pessoa, tá?
Ela forma uma área conurbada com vários municípios que compõem ali a Zona da Mata e que compreende a região metropolitana de João Pessoa, tá? Aí vamos lá. Destaques do PIB. Olha aqui quem são esses municípios. João Pessoa, Campina Grande é o único que não está onde? Na Zona da Mata, porque está no Agreste, tá? Agreste. Aí tem, ó, João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, Patos e Souza. São municípios da Zona da Mata que fazem integração urbana com João Pessoa e por esse motivo eles compõem uma região metropolitana. E é nessa região metropolitana que eu tenho a concentração do PIB, que é o Produto Interno Bruto. A soma das riquezas que é produzidas no estado. Com destaque aí para indústrias de couro e calçadista, tá? É bem cultural a indústria calçadista lá na Paraíba, metalúrgica e a indústria sucroalcooleiras, tá? Esses municípios se destacam nesse setor industrial, sem falar da concentração no setor terciário no que tange aos serviços de comércio e serviços educacionais e de saúde, tá? Como também a atividade turística, certo? Aí quando você pensa, e as outras regiões do estado, qual vai ser o destaque? Setor primário, agricultura, certo? Agricultura e pecuária. Aí vamos ver como é que isso é cobrado pela prova? Essas são as características gerais que mais a banca cobra aí no que tange ao estado da Paraíba. Vamos ver. A gente tem tempo. Oi, meu amor. Quem ficou sem material? Oi, tudo bem? Você sumiu. Sobrou não, meus amores? Ô, Hugo, faz um favor pra mim, meu filho. Pede lá as meninas pra reproduzir. Levanta a mão quem não pegou. Se eu tenho em PDF, eu tenho em Word. Serve? Levanta a mão quem não recebeu. 1, 2, 3. Pede pra reproduzir 10. 10, por favor, Hugo. É iPhone, meu amor. Eu mando pelo airdrop. Só um segundo. Deu para pegar as características gerais, galera? É isso que ela vai cobrar. Fale, meu amor. A parte de geografia. Pronto. Eu sei que o Rio Piranha, a bacia do Rio Piranhas é a maior só Isso. que Paraíba é a maior extensão. Pronto. Qual dos dois é o mais importante? Eu devo colocar essa pergunta. Os dois são importantes. O que é que vai divergir? O Paraíba está onde? Nos rios litorâneos. E o Piranhas? No sertão. Ambos são importantes, tá? Só que um vai fazer parte de uma rede hidrográfica e o outro de uma outra rede hidrográfica, tá certo? Mas no que tange ao destaque, eles falam muito do Paraíba. Oi, meu bem. Eu já fiz um modo aqui que já caiu os dois, E o Paraíba? Eu disse que o Paraíba é mais importante. É isso que eu tô falando pra ele. No que tange aos dois, apesar de ambos estarem em regiões diferentes e serem significativos para suas regiões, o que mais eles falam de questão de importância é o Paraíba. Porque tá na parte mais desenvolvida do estado, tá? Oi, meu bem. E o Piranha está ali no sertanejo ali, né? Certo, o Piranhas está aqui. O Piranhas é a principal bacia hidrográfica dos rios sertanejos. E o Paraíba, que é chamado de Paraíba do Norte, é o nome completo, é a principal bacia hidrográfica dos rios litorâneos. Tá certo? Foi até bom vocês perguntarem. Falem, meu amor. Sobre o bioma de Caatinga, Sim. ele ocupa 90% da Paraíba, né? Porque 98% do território está no polígono das secas. Onde é que eu tenho umidade? Ó como é pequenininho, meu amor. É só isso aqui, ó. Tá vendo? Um pouquinho do Agreste, que é a faixa de transição, lembra? Só ir daqui pra cá. Isso daqui tudo é sertão. Então, 98% do estado, polígono das secas, tá? Deixa eu mandar a lista pra ele e é o tempo que chega pra gente responder. Peraí. Deixa eu ver onde é que tá. E sobre o PIB ali, pessoal, aqui em João Pessoa tem um município também que ele se destaca também no PIB. Pode falar. Esse nome agora. Ai, me lembre. Diga, senhora. Pesquisa aí e me lembre pra gente falar. Por exemplo, o material que eu estudei mesmo diz que o mais importante é o
também disse que o clima na Mata Paraibana é semi-úmido, já não disse que era úmido. Ó, o Rio Piranhas é a principal bacia hidrográfica dos rios sertanejos. O Rio Paraíba é a principal bacia hidrográfica dos rios litorâneos. No que tange a importância, eles consideram o Rio Paraíba o mais importante. Só que ambos têm significância. O Rio Piranhas, ele está aqui em uma região de clima semiárido, então ele vai potencializar, a irrigação vem dele. Então aqui na região sertaneja ele vai ser importante. Fale, meu amor. O Rio Piranha é temporário? Não, ele é um rio perene, porém os seus afluentes são rios temporários ou intermitentes, que é sinônimo, tá? Tanto que a irrigação que a gente tem no sertão, a agricultura irrigada, ela vem de que rio? Piranhas, tá? O nome é Baios. Como, meu amor? Baios? Ah, é esse nome que é influência da colonização holandesa. A Kigra vai falar do período holandês no estado. Então esse nome deriva da presença dos holandeses lá. Sim. Ele marca João Pessoa, Eu não coloquei aqui, mas ele compõe essa região metropolitana, tá? Ele compõe. Desculpem, eu esqueci de colocar ele, mas ele compõe sim. Essa questão do Rio Piranha e do Rio Paraíba na questão vai divergir de como a questão pede também, né? Vai divergir de como a questão pede, porque assim, no que tange a importância no sertão, na bacia hidrográfica dos rios sertanejos, o Piranha, ele é o que se destaca. Ele é o que potencializa a região, tá? Nessa porção de rios litorâneos, o Paraíba, mas se perguntar o principal rio, Paraíba, certo? Eu tô tentando enviar para o menino o negócio. Deixa eu abrir aqui. Sim. São essas aqui, né? Isso, inclusive a da do canto. Cabedelo. Isso, às vezes não cai. Cabedelo. Não aparece mais Pato, Souza. mais influentes. Tá? Aí deixa eu enviar aqui pro meu amigo. Airdrop. Ah, tá. Oh, Jesus, esqueci de ligar o Bluetooth. Quem és tu? Eric Soares. Mentira, ele botou aqui Eric, o gostoso. Tá aqui, viu, gente? Foi o que apareceu.